Gente, olha, eu tô aqui hoje com um amigo meu de longa data, a minha diretora que me apresentou ele há muito tempo atrás. Desde que eu conheço, eu sou perdidamente apaixonado por ele, pelo trabalho dele, pelo carinho dele. Não tem como você falar em festa, em evento, em bolo principalmente, em doce, sem você falar do boleiro, né, do confeiteiro, das celebridades, que é como ele é conhecido aqui no Brasil, que é o Douglas Volpi. Muito obrigado por me receber Por aqui. você, estar aqui hoje e invadindo aqui um pedacinho, o meu cantinho e bora, cozinhar, né? Toda vez que eu entro em algum lugar, eu tenho que estar cozinhando, fazendo alguma coisa, né? Nós pegamos ele desprevenido, tá? Ele disse que vai preparar alguma coisa fácil, rapidinha, pra você que tá em casa, pegou as coisas na geladeira, no máximo tem que dar um pulinho no mercado ali bem rapidinho, vai conseguir comprar meia dúzia de coisas e vai fazer, reproduzir exatamente o que ele vai fazer aqui com a gente, é isso? Exatamente, ó, a gente vai fazer aqui um bolo, tá? Eu vou fazer só um exemplo pra vocês, mas em casa vocês vão fazer um bolo. Então é um bolo de chocolate, é um bolo que é sempre sucesso no que eu faço, que é um bolo super macio. Eu não digo que é um bolo pão de ló, mas ele é bem parecido, tá? E a gente vai fazer um recheio de nozes. Eu tenho certeza que todos os ingredientes você tem aí agora e você pode fazer. Às vezes o que você não tem seria as nozes, mas pode ser que você tenha uma outra castanha que você pode substituir pelas nozes também. Ou dá um pulinho no mercado, pega as nozes porque vale a pena. É rapidinho, né? Rapidinho. Vamos lá. O que nós vamos precisar? Rapidinho. Então vamos lá, a gente vai precisar aqui do açúcar, porque primeiro nós vamos fazer umas nozes caramelizadas, tá? Porque depois eu vou usar essas nozes para poder fazer a decoração do bolo, tá? Aí a gente vai precisar usar o leite condensado, que é uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, manteiga e nozes. Nozes tanto para fazer a cobertura crocante quanto para fazer o recheio, que é como se fosse um recheio de nozes, que serve também uma dica para vocês fazerem outras receitas em casa, tá? Ou deixar no ponto de brigadeiro, dá para fazer o famoso camafeu também, viu? É toda uma dica nessa receita. E a massa de bolo, que eu vou deixar a receita para vocês, não vai ter como a gente fazer aqui agora que a gente não tem muito tempo, mas a receita é super simples, que é uma receita que vai ovos, açúcar, farinha, ela não vai manteiga, ela não vai óleo, ela vai o fermento em pó e água. Gente, ela não vai mais nada nessa receita. E o chocolate em pó, óbvio, mas se você não quiser fazer de chocolate, pode fazer com a massa branca aí, só tirar o chocolate, tá bom? Mas vai ficar tudo certinho pra vocês. E também tem as redes sociais que vocês podem entrar lá, que eu vou botar lá pra vocês também depois. Mas aquele bolo de mercado, então, não funciona nessa receita. Tem que ser com a massa ou funciona também? Não, aquele bolo de mercado, não, pelo amor de Deus, bolo de mercado não, gente, é que chama-se preguiça. Porque é tão rapidinho você bater um bolinho ali, colocar pra assar e aí receber uma visita em casa, né? Ou levar pro trabalho. Mas bolo, aquele bolo lá, ele tem muito conservante, então não é legal. Vamos fazer um bolo caseiro, um bolo saudável, tá bom? Vamos lá então com a receita? Já pode começar? Eu sou assim, eu tô perto do fogão, eu começo a falar muito, daí dá vontade de já começar, entendeu? Não, mas é isso mesmo. Então vamos lá, ó. Aqui eu deixei a panela bem quente. Vamos ver se ela não esquentou demais, né? Aí eu venho com açúcar aqui. E a gente vai queimar o nosso açúcar aqui. E aí a quantidade, não necessariamente. Você pode usar meia xícara, você pode usar 2 colheres, enfim. Não tem necessariamente uma ordem assim da quantidade, tá? Não sei se está conseguindo pegar bem aí. Deixa eu ver se o nosso fogo tá... Ah, então, aí é legal, né? Aí o que que acontece? A pessoa apaga o fogo, aí como é que funciona, né? Pronto, agora sim. A gente já colocou o açúcar aqui, panelinha quente e vamos deixar derreter isso aqui até virar aquela nossa caldinha. Enquanto isso, Douglas, enquanto tá derretendo aí, explica pra mim como que nasceu esse amor aí pela confeitaria? Você trabalhava com cozinha antes? Como é que veio isso? Necessidade, eu ouvi falar nessa palavra. Então, quando você tem necessidade de alguma coisa, tem que se inventar, né? Eu, na verdade, desde quando eu morava no interior, minha mãe saía para trabalhar, eu tinha, tenho ainda, né, os 2 irmãos. A minha irmã tinha 3 anos, de 2 para 3 anos ela era uma boneca. Ela foi meu brinquedo, né? Então eu tinha que cuidar, trocar de roupa, trocar a roupinha dela sempre. O meu irmão também era bem pequenininho. Então minha mãe saía
E eu tinha essa coisa de ser xereta, de pegar um banquinho e subir no fogão. Minha mãe ficava muito nervosa quando ela chegava, ela achava que eu ia botar fogo na casa. Ela brigava comigo, que não queria que eu mexesse com essas coisas que fossem perigosas, mas eu sempre gostei de cozinhar. E depois na família, né? Meu pai, ele foi confeiteiro antes dele entrar para a área da metalúrgica, né? Mas ele foi confeiteiro. Eu tenho muitos tios que são confeiteiros. Hoje, a família do meu pai, a maioria tem fábrica de doce no interior. Então eu sempre gostei disso, eu acho que eu olhei muito neles, né? Então peguei paixão. E aí, quando eu comecei a morar sozinho no interior, eu comecei a trabalhar com bolos e doces, vendo os programas de televisão, que naquela época sim, a gente tinha programas bons de televisão, que era programas só de culinária, né? Então a gente aprendia as receitas, fazia para ganhar um dinheiro, né? E aí começava a fazer e vendia, e aí fui pegando gosto, vim embora para São Paulo, comecei a trabalhar em outra área, caí aqui na culinária e tô aqui até hoje, acho que eu vou morrer assim. Bom, mas você nunca podia imaginar que você... o cara que assistia a culinária na televisão seria o cara que tava fazendo a culinária na televisão em tanta emissora, né? Que você liga em todo canal, é Douglas Volpi fazendo tudo que tem de bolo, né? Não, nunca imaginei que eu fosse pra gastronomia, né, dessa maneira. Então... eu comecei fazendo um programa, né, da Cátia Fonseca na Gazeta e tô aqui até hoje, não parei mais. Deixa eu só pedir pro Fernando vir aqui um pouquinho mais perto, só para mostrar o ponto aqui do açúcar, ó. Eu acho que isso é importante para quem tá em casa olhar. Aqui, ó, caramelizou bem, tá vendo? Eu tô passando aqui agora as nozes naquela caldinha de açúcar. E aí eu vou pedir só para trazer um prato para mim aqui, para que eu possa colocar essas nozes aqui dentro do prato rapidinho, que enquanto ela esfria, a gente faz o processo do doce. Eu sempre queimo esse açúcar, Douglas. Na hora de fazer isso aí, ok. É maravilhoso. Então eu vou tirar rapidinho, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês já como é que ficou, tá? Agora a gente vai pegar e vamos pegar aqui esse prato e a gente vai colocar ela aqui em cima, que eu quero que ela esfrie, tá? Então, enquanto ela esfria, a gente vai fazer o nosso recheio, que é o recheio de nozes. Aqui eu coloquei ela mais inteira, tá? Em casa, o ideal é deixar ela bem inteiriça assim, né? Ó, daqui a pouquinho. Esse cheiro já dá vontade de colocar na boca quente mesmo. Sabe quando você tá com uma vontade de comer um docinho, aí você faz umas nozes assim, senta no sofá pra assistir uma televisão, e aí você vai comendo. Só desse jeito que tá, né? É uma delícia. Então aqui, ó, eu venho agora, deixa eu deixar essa panelinha aqui do lado, vou pedir só pra retirar essa panela aqui pra gente. Aí, vamos acender nosso fogo aqui de novo e vamos fazer o nosso recheio, tá? O nosso recheio a gente vai usar aqui o leite condensado. Uma caixinha? Uma caixinha, uma lata, a medida vai ser a mesma, tá? Aí aqui o leite condensado. Aí as nozes aqui, ali eu usei ela um pouquinho, né, inteira. Aqui eu vou triturar um pouco, mas eu quero triturar grosseiramente também. Eu não quero bater ela no processador, nem liquidificador, nada, porque senão vai virar uma farofa. Eu quero que fique aquela coisa que quando você come aquele recheio e você sinta, né, as nozes mesmo, ó. Então eu vou triturar com as mãos mesmo. Opa, volta. E aqui, bem grosseiramente. Então eu venho aqui, ó, coloco agora aqui dentro. Aí eu vou usar manteiga, que também pode ser margarina, não tem problema. Umas 2 colheres de sopa rasa e creme de leite, tá? Caixinha também? Aquela caixinha pequenininha? Isso, aquela caixinha, exatamente, sem o soro, tá? Vamos deixar aqui um pouquinho de lado. E aí agora é a gente mexendo e deixar no ponto de brigadeiro, mas um ponto de brigadeiro mole, não aquele ponto que dê para enrolar, porque depois que ela esfria, ela fica mais consistente, vamos dizer, um pouco mais dura, e é difícil você conseguir rechear um bolo, né? Então a gente deixa ela sempre em ponto de brigadeiro de colher, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer ela aqui em tempo real. Veja bem, aqui a gente já tá quase no ponto, tá vendo? A gente já tem quase um ponto de brigadeiro
mole. E aí a gente vai já desligar o fogo aqui. E aí vai deixar esfriar um pouquinho. Aí, esse esfriar, ele vai virar um creme. E aí você consegue rechear tranquilamente o bolo. Ó, aqui já tá no ponto. É esse ponto que eu preciso. Desliga aqui o fogo. E ó, tá? Ah, tem essa história aí de mostrar o fundo da panela, né? Então, eu ia dizer isso agora. Às vezes as pessoas falam assim, o brigadeiro quando mostrar o fundo da panela, já tá bom. Isso não é verdade. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem panelas ótimas no mercado, né? Um teflon muito bom. Então o que acontece? Se você faz assim com a colher, não importa se você acabou de fazer ou já tá ali um tempinho, vai mostrar o fundo. Então tem gente que fez assim com a colher, mostrou o fundo, já desliga. E às vezes não está no ponto, tá? Então o ponto para brigadeiro é quando você pega a colher, faz isso aqui, ele demora para cair. Quando você quer um ponto molinho, ó, você faz assim, ó, ele cai como um creme, ó, ele cai em parcelas, tá vendo? Ó. Assim é mais confiável que o fundo da panela, então. Você pega tudo de uma vez, ele desce com tudo, né, de uma vez só, né, que não é esse caso, ó, que ele parcela, tá vendo? Um pouco, depois ele vem mais um pouco, mais um pouco. Quando você pega, ele cai de uma vez, ele tá mole ainda, bem mole, nem para brigadeiro de colher vai dar. Agora, quando for brigadeiro de colher, você faz assim, ele não cai, ele demora um pouco, aí depois ele cai. Esse é o ponto do brigadeiro para enrolar. E esse daqui cai em parcelas, ó, um pouco, depois mais um pouquinho, depois, ó, mais um pouco. Esse sim é o creme que eu preciso, que é o brigadeiro de colher, tá? Legal. Então, vamos colocar aqui o nosso brigadeiro aqui para esfriar um pouquinho. Então, aqui a gente tem o bolo. Aí o bolo a gente até pode cortar, fazer em 2 camadas de recheio, mas aqui eu vou fazer uma só, tá? Então a gente vai colocar no nosso bolo, como nosso recheio. E eu sempre falo, bolo tem que ser sempre bem recheado, viu? Não tenha dó de rechear bolo não, tem que ser bem recheado. Depende do bolo, óbvio que tem que ter uma boa estrutura, porque se ele vai viajar até Santo André, por exemplo, ele tem que ter uma estrutura boa, né? Que é capaz de não chegar inteiro. Ó, tá vendo? Bastante recheio. Aí eu peguei a outra camadinha do bolo, coloquei aqui em cima, e a intenção é o recheio mesmo aparecendo. Eu tô fazendo igual como se fosse um naked cake, né? Um bolo mais pelado, sem muita roupagem. Ó. E aí a gente vai passar uma camada bem levinha desse creme aqui. Eu posso, se eu quiser, colocar um marshmallow aqui em cima, ou se eu quiser eu posso colocar um chantilly. Mas eu vou colocar um pouquinho desse recheio aqui em cima, porque eu vou pegar aqui as minhas nozes, que eu caramelizei, e vai ser com elas que eu vou fazer a decoração. Gente, olha, e a gente tem um bolo recheado de nozes. Óbvio que aí em casa você usa a sua criatividade. Você pode fazer com uma massa de chocolate, que eu acho que nozes combina muito com chocolate, ou uma massa branca, enfim, até um red velvet também você pode fazer, que é bem gostoso agora, final de ano, né? Se usa muito a massa red velvet, né? Que é a massa vermelha, enfim. E aí, essa é a nossa dica de hoje, para vocês fazerem aí em casa. Depois vocês vão lá nas redes sociais, ou vêm aqui nas redes sociais do programa e contam pra gente como é que ficou. Porque eu só vou saber isso amanhã, né? Douglas, de novo, obrigado por me receber, obrigado por ter preparado essa coisa linda que eu só vou poder comer amanhã, que eu já tô aqui salivando. E obrigado por você por ter acompanhado esse programa aqui maravilhoso. Eu espero, olha gente, vou falar bem rapidinho aqui. O apresentador mudou um pouquinho, mas o nosso compromisso de todo domingo, ele permanece inalterado. Espero ter o Douglas Volpe mais vezes. Vou sempre tentar trazer o melhor conteúdo aqui pra você todo domingo, porque o nosso encontro não muda. É todo domingo às 9h45 da manhã, aqui na Prime TV, afiliada do SBT, em Dom Eliseu. Então até domingo que vem. Beijo, tchau, tchau.